Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a função arcosseno. Bem, nós estamos aqui com a função f, definida no intervalo fechado de menos π sobre 2 a π sobre 2, no intervalo menos 1 a 1, como sendo a função f de x igual a seno de x. Ou seja, a função f é uma restrição da função seno ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. O nosso objetivo é definir uma função que seja a função inversa da função seno nesse intervalo, certo? Evidentemente que a gente teve que reduzir o intervalo do domínio da função seno, justamente porque a função seno ela não é uma função injetiva. No intervalo, no contradomínio de menos 1 a 1, ela é uma função sobrejetiva. Porém, se eu permitir que o intervalo tenha amplitude maior do que π no domínio, essa função não vai ser injetiva, ou seja, eu vou ter dois valores distintos mandando na mesma imagem. Então, por isso que a gente restringiu de menos π sobre 2 a π sobre 2. Esse intervalo é bastante especial, porque é justamente com esse intervalo que nós vamos construir a função inversa, conhecida como função arco seno de x, que nós representaremos por f a menos 1, porque se trata da função inversa, da função f, do intervalo menos 1 a 1, no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, que vai associar a cada x f a menos 1 de x igual a arco seno de x, certo? E o que significa, então, essa expressão arco seno de x? Nós vamos definir, então, da seguinte forma. Nós vamos dizer que y é o arco seno de x se e somente se o seno de y for igual a x. Então, essa é a maneira de definir a função arco seno. Então, por exemplo, se eu quero calcular y igual a arco seno de 1, então eu estou querendo calcular o y, ou seja, o arco, cujo seno vale 1. Ou seja, eu quero resolver a seguinte equação: seno de y igual a 1. Agora, é interessante que nós estamos restritos ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Ou seja, dentro desse intervalo, a solução dessa equação ela sempre vai ser única, justamente porque a função é objetiva nesse intervalo. Então, eu não vou precisar me preocupar com os possíveis arcos côncavos ou com as possíveis simetrias. Uma vez que o seno de y é 1, eu já posso afirmar automaticamente que y é igual a π sobre 2, porque o seno de π sobre 2 é 1. Ou seja, eu estou dizendo, em outras palavras, que o arco seno de 1 é igual a π sobre 2. Mais um exemplo. Y igual a arco seno de menos raiz de 2 sobre 2. Perceba que agora eu estou com menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu estou querendo resolver qual o arco cujo seno dá menos raiz de 2 sobre 2. A gente sabe, por exemplo, que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de menos 45 é menos raiz de 2 sobre 2, uma vez que o seno é uma função ímpar. Então, a gente pode concluir que y é igual a menos π sobre 4, justamente porque o seno é negativo. Agora, note que eu poderia, de maneira equivocada, responder que o arco seno de menos raiz de 2 sobre 2
seria, por exemplo, 3π sobre 4 ou 7π sobre 4. E isso estaria errado. Por quê? Porque não está dentro do intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Como eu disse, dentro do intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2 vai caber apenas um único arco. Certo? Então, vamos agora esboçar o gráfico dessa função arco-seno. Vamos lá. Então, primeiro eu vou marcar aqui o valor menos 1. A gente sabe que menos 1 vai estar associado a menos π sobre 2, justamente porque o arco-seno de 1 é π sobre 2. Então, quando você coloca arco-seno de menos 1 como sendo uma função ímpar, a gente vai chegar em arco-seno de menos π sobre 2 igual, arco-seno de menos 1 igual a π sobre 2. O arco-seno de 0 vai ser 0, certo? Justamente porque o seno de 0 é 0. Como nós já vimos, o arco-seno de 1 é π sobre 2. E aí eu chamo a atenção para a construção desse gráfico. Nós sabemos que uma função é inversa uma da outra. Então, você pode construir o gráfico do arco-seno a partir do gráfico do seno, tendo em vista que eu posso construir o gráfico da função inversa a partir da reflexão em torno do eixo y igual a x, ou seja, uma reflexão em relação à bissetriz, a reta bissetriz que passa pelo primeiro quadrante. Então, eu posso fazer via reflexão. Isso significa que o comportamento, que a curva que descreve a função arco-cosseno vai ser bastante semelhante à curva do seno. Certo? Então, a gente consegue realmente perceber que é apenas uma simetria. Ok? Muito bem. Da mesma forma que a gente definiu, então, a função arco-seno, a gente pode definir todas as outras funções trigonométricas inversas. O que vai variar é o intervalo que a gente vai ter que restringir para cada uma delas. Como nós vimos aqui no seno, no arco-seno, o intervalo foi restrito a menos π sobre 2 até π sobre 2. No caso de outras funções, esse intervalo pode ser diferente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações para não ficar de fora de nenhum dos nossos vídeos.